antes da pessoa entender que ela precisa ter muita fé, ela precisa conhecer quais são os bloqueios que têm paralisado a sua fé. E por isso então o tema dessa noite é paralisia espiritual. O que é que tem nos parado, igreja? O que tem roubado a alegria, a vontade, a ousadia de ter mais fé? Sabe, a gente precisa de verdade catar a nossa Bíblia. Eu estava até conversando hoje com os líderes de manhã, eu falava com as meninas. Eu falava assim, olha, o Senhor tem me levado a catar minha Bíblia mais velha. E eu comprei essa nova. E ainda tem muitos livros que ainda não estão grifados. E o Senhor falou assim, estuda tudo de novo. Estuda tudo de novo. Quanto mais conhecimento, mais fé. Quanto mais você lê, mais você crê nas minhas verdades. E eu comecei então a ver que a palavra de verdade é aquilo que muitas vezes eu tenho falado nesse altar. Ela começa a saltar para dentro do teu coração. Eu creio que nesse tempo as palavras do Senhor vai saltar no teu coração. De uma forma que você vai falar assim, poxa, já ouvi isso. Mas ela vai te pegar de uma forma tão extraordinária. E vai te mostrar que o Senhor tem muito mais para fazer na tua história. Tem muito mais. Então acompanha comigo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, é onde vai dizer assim a palavra de Deus. Segunda Coríntios 4, 13. Está escrito: eu criei, e por isso eu falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Então fala assim comigo: eu criei, e por isso falei. Ei, igreja, o Espírito Santo vai te ensinar algo poderoso. Não tem como falar de algo que eu não creio. Não tem como sonhar se eu não creio. Não tem como viver coisas que eu não creio. Sabe por quê? Eu vou entender que a palavra me ensina que a minha boca vai falar daquilo que o meu coração está cheio. A nossa boca, ela tem proferido palavras, ela tem liberado mensagens, mas ela tem falado daquilo que você está cheio. E o que, igreja, você tem andado cheio? Do que você está se alimentando? Do que você está bebendo? Do que você está jorrando? Do que você está entendendo que está vindo e fluindo sobre a tua vida? Porque não vai fluir na nossa vida aquilo que nós não acreditamos. Por isso que a Bíblia me ensina nesse versículo: eu criei. Então eu comecei a falar. Eu começo a falar quando meu coração está cheio de fé. Eu começo a falar de sonho, de visão, de trabalho, de prosperidade, de abundância. Eu começo a falar do que o Senhor quer me dar, do que Ele quer tratar, do que Ele quer operar. Quando eu consigo crer no que Ele está fazendo na minha vida. E eu te pergunto, você consegue crer no que Deus está fazendo na sua vida? Você começa, sabe, a entender que o Senhor quer que você creia de uma forma que você começa a falar. Você para em um, você fala. Você para em outro, você fala. Você vai em outro lugar, você fala. Porque você só vai falar aquilo que o seu coração está cheio. Enche o teu coração essa noite daquilo que te traz esperança.
Enche teu coração das verdades do Senhor. E eu quero falar da primeira paralisia espiritual que tem acontecido na nossa vida, sabe, igreja? Se nós não olharmos para dentro de nós como nós estamos ficando muitas vezes enfadados. A Bíblia vai dizer assim, às vezes tem uns que estão parecendo sepulcro calhado, bonito por fora, mas seco, vazio por dentro. E a paralisia espiritual, a primeira coisa que ela tem feito com muitos de nós é impedimento de movimento. Igreja, você precisa entender que o céu já foi aberto para que você continue a proclamar a verdade, a falar desse amor, a não ter medo de falar, testemunhar os milagres que Deus já operou na tua vida. Você não pode ter medo, porque o céu está aberto para provocar em você e ativar em você um alinhamento a qual traz as verdades de Deus para o seu coração. Só que às vezes nós olhamos para nós e o impedimento do movimento começa a surgir em nós. E a gente vai se acostumando com tudo, o culto se torna rotina. E tudo que você acostuma demais, a tendência nossa é de desvalorizar aquilo que é santo. Desvalorizamos a nossa casa, porque às vezes estamos acostumados demais a estar dentro dela. Desvalorizamos as pessoas, porque às vezes temos elas próximas demais. Mas quando uma perca acontece, a gente olha e fala, porque eu não tive mais tempo. Você já viu que num dia de velório, é o dia que a gente vê os parentes que a gente não viu a vida inteira. Às vezes você fala assim, faz anos que eu não vejo. Porque deixa de movimentar, deixa de ter a comunhão, deixa de sentir o prazer. E leva você a ter uma vida de paralisia. Existe, igreja, 2 tipos de paralisia. A paralisia física. A pessoa às vezes nasceu sem uma parte do corpo, lhe faltou algo. Só que até nessa paralisia física, eu vejo tantos testemunhos de homens e mulheres. Você também já deve ter visto no YouTube, rolando o seu TikTok. Aqueles que perderam uma perna e colocam uma prótese e estão lá fazendo corridas. Não é assim? Dando a volta por cima. E eu não sei você, mas aquilo mexe comigo. Porque eu falo assim, nós temos tudo perfeito, mãos perfeitas, braços perfeitos, pernas perfeitas, corpo perfeito. E por que Deus, que a paralisia às vezes está entrando nos nossos ouvidos? Às vezes você está sentado aí no seu lugar e você está assim, há muito tempo, pastor, eu estou afastado do meu chamado. Pastora, faz muito tempo que eu estou distante daquilo que o Senhor me prometeu, porque eu fiquei desacreditada, eu parei. Igreja, eu estou com essa palavra preparada desde o começo da semana. E essa palavra, ela vinha toda hora para o meu coração, me mostrando que eu não posso deixar com que as coisas que me aconteçam me paralisam. Eu não posso deixar com que as mentiras do inimigo contra a minha história roubam minha alegria
de fazer tudo aquilo que o Senhor tem me convidado. E então a Bíblia vai dizer que existe a paralisia física, mas também existe a paralisia espiritual. E você quer saber o que eu penso disso? É que a paralisia espiritual, ela tem prendido muito mais pessoas do que você imagina. Ela tem roubado muito mais coisas de nós do que uma paralisia física. Ela tem tirado o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Aí acompanha comigo a história deste homem que estava mendigando e ele era um aleijado. A Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 3, versículo 1, acompanha comigo. Certo dia, Pedro e João, eles estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Eita coisa boa, quem já foi na tarde da bênção? Eu ia na quadrangular, eu iniciei meu chamado na quadrangular. E tinha a tarde da bênção. E eu lembro que quando eu estava de férias, eu ia na tarde da bênção. Então preste atenção. Esses discípulos estavam indo ao templo na hora da oração. O que estava acontecendo naquele lugar? Oração. Próximo. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Ali ele era colocado todos os dias, diga comigo, todos os dias, para pedir esmola aos que entravam no templo. Igreja, olha o sério perigo que a paralisia espiritual faz com a gente. Estar perto não significa que eu estou provando. Você pode estar na casa de Deus, ouvindo a palavra, mergulhado no meio dos louvores, mas você pode estar longe de Deus. A Bíblia vai dizer que ele era levado. Ele não ia, ele era o quê? Levado para pedir esmola. Sabe, igreja, eu entendo que a igreja do Senhor é um lugar de restauração, é um lugar de limpeza, é um lugar de purificação, é um lugar de novos começos, é um lugar, é de verdade, um lugar tão seguro, que o nosso maior privilégio é poder estar nela todos os dias. Só que tem acontecido muito isso. Muitas pessoas têm vindo às igrejas, muitas pessoas têm vindo ouvir a palavra de Deus, mas às vezes ainda está continuando com a sua vida parada, estagnada. Não tem avanço, não tem progresso. Pastora, de quando eu entrei não está saindo do lugar. Pastora, de quando eu estou ouvindo, eu não estou ouvindo Deus. Pastora, de quando eu estou aqui dentro, eu não estou conseguindo entender uma palavra que está sendo ministrada nesse altar. Eu quero dizer para você, hoje é a noite que o Senhor tem nos convidado a romper das nossas vidas aquilo que estava te prendendo. Ah, meu irmão, o diabo não tem poder de continuar amarrando a sua vida. Ele não tem o poder de continuar sufocando seus sonhos, te paralisando ao ponto de você não ter movimento. Quem um dia já sonhou? Ai, pastor, eu tive um sonho. Até eu já tive sonhos assim. Você está sonhando, você está lá na sua cama deitada, dormindo. Aí daqui a pouco parece que vem um mal que te pega na garganta. Estou falando alguma mentira? Ou alguém já sonhou isso comigo? Estou sozinho ou não? Ai, está parecendo que eu estou, igreja.
Não, tá parecendo que eu tô meia doida aqui pregando. Mas sabe quando você fala assim, eu quero sair disso, você vai falar assim, em nome de Jesus, sai. Mas tua voz não sai. Você fala, em nome de Jesus, você vai sair da minha vida. O negócio não sai, irmãos. Isso é o diabo tentando te parar, porque quando ele não te consegue tentar parar, quando você está aqui, dentro da igreja, ou quando você está no teu trabalho, ou quando você está na rua, ele vai tentar te parar à noite, na hora que você está dormindo. Você imagina o quanto que ele já não tentou te matar? Você já parou e pensou no potencial que existe na tua vida? E o quanto ele tem tentado sufocar aquilo que você carrega? Porque, igreja, eu não conheço um filho de Deus que carrega coisas pequenas, mas eu conheço homens e mulheres que Deus tem revelado o céu, Deus tem revelado propósitos, Deus tem entregado destinos, que tem conectado uma multidão, uma nação, tem entregado coisas grandiosas. Ei, igreja, a fé é movimento. Você precisa ser a igreja que está em movimento. Não se pare para mendigar, não, igreja, porque o teu pai, ele rasgou o céu para vir falar com você. Ele entregou o seu único filho para que não houvesse condenação mais sobre a tua vida, para que você entendesse, quando o diabo falar assim para você, a tua oração não é ouvida, o teu clamor não é ouvido, você vai falar para ele, ei, eu tenho um Deus que pagou um alto preço por mim, na cruz do Calvário, e esse sangue quando escorreu, ele veio, irmão, para sarar as minhas feridas, ele levou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você é o povo de Deus sarado. Não deixa a paralisia ficar colocando na tua mente que você é doente. Meu irmão, diga para aquilo que você está enfrentando, está com dias contado. Diga para aquilo que está te afrontando dentro da tua casa, está com dias contado. Sabe por quê? Porque nós começamos o versículo assim, por isso eu criei e o quê? Forte, me ajuda aí. Eu tô com energia, não sei você. Por isso eu criei. Então fala do que Deus está fazendo na sua vida, porque tem poder. Fala do que Ele está realizando na sua vida, porque tem poder. Fala do que Ele está mexendo no teu meio, porque isso tem poder. Igreja, tem poder, tem poder. O nome de Jesus tem poder. E a Bíblia vai falar que estava lá aquele homem, impedido do seu movimento, na porta do templo. O pior de hoje é que nós nem estamos na porta, mas nós estamos aqui dentro, mas às vezes sentindo impedidos, com vergonha. Pastor, eu tenho vergonha de adorar a Deus no meio dos irmãos. Eu tenho vergonha de render meu coração a Ele. Ei, meu irmão, eu já tive muita vergonha também. Eu vivo falando, eu passo umas vergonhas. Os irmãos vão em casa, né? Aí fala, a pastora Não, não é, não fui da Assembleia não, meu irmão. Mas eu gosto da presença de Deus. Eu gosto. E sabe o que eu entendo? Eu não sei você, mas lá fora eu já passei tanta vergonha. Eu descia para a Marginal com os jovens. Isso que eu nem tive muito tempo de ir para a festa não, porque minha mãe era muito rígida, meus pais sempre foi muito rígido comigo. Mas o pouco que eu descia, todo mundo pegava um copo cheio, cigarro na mão, som do carro alto, e estavam lá, dançando, bebendo, farreando, e eu no meio daquela turma, fazendo a mesma coisa. E aí um dia, eu já contei para vocês que eu morri de vergonha quando eu ganhei minha primeira Bíblia, dentro de um shopping. E eu saí daquilo escondendo aquela Bíblia. E foi aquele dia que o Senhor me ensinou: ei,
Você tem vergonha? Você não tinha vergonha quando você ficava rebolando no chão? Você não tinha vergonha quando você fazia aquilo? Você não tinha vergonha quando você fazia aquilo? Eu falei, é verdade. Então não tenha vergonha, meu irmão, de falar do que você crê. Seja uma fé em movimento. A paralisia espiritual vai embora da nossa vida quando nós começamos a entender: eu sou movimento. A Bíblia vai dizer que a igreja é um corpo, e o corpo, ele não pode ficar parado. Faz assim com o seu braço, ó. Movimenta aí, vai para um lado, vai para o outro. Você está livre? Está livre, meu irmão? Eu gostei, da próxima vez eu vou fazer polichinelo se eu ver quem estiver dormindo. Se dormir na pregação da pastora, eu vou mandar fazer polichinelo, porque vai acordar rapidinho. Então, você viu que você não está preso? Você viu que tem movimento ainda? Então, enquanto tem movimento, meu irmão, não deixa de dar glória a Deus e aleluia. Não deixa de celebrar o que o Senhor está fazendo na tua história. Não deixa do Senhor, sabe, Ele só ser um lugar que você está, mas não de corpo entregue. Sabe o que acontecia? Que aquele homem, ele até ia na porta do templo todos os dias. No templo tem milagre. No templo tem oração. No templo tem palavra viva. No templo tem o Espírito Santo. No templo Deus fala conosco, Deus toca em nós. Mas ele estava para fora, mendigando. E às vezes nós estamos assim, aqui dentro, falando: Senhor, eu não sou digno, Pai. Eu também não, meu irmão. Eu também não sou. Mas é que nem aquele louvor. Eu não tinha nada para oferecer. Você também não tinha nada para oferecer, porque o teu dinheiro não compra Deus. Aquilo que nós temos não compra Deus. O que nós fazemos não compra Deus. Mas Ele mesmo assim escolheu nos amar, escolheu a gente. Olhou para nós e falou assim: ei, eu só quero você em movimento. Eu só quero você fluindo. Eu só quero você entregue para mim. Então a Bíblia vai dizer assim, que aquele homem, ele estava no lugar certo, mas com a motivação errada. Às vezes você está vindo até para a casa do Senhor. Alinha o teu propósito ao dele. Deixa os teus sonhos na mão dele. Ele é especialista em escrever histórias. Ele faz texto muito mais bonito que o nosso. Então a palavra de Deus vai dizer que, vendo, no versículo 3, ao ver que Pedro e João ia entrando no pátio do templo, pediu esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. Olhe para nós. Porque quando nós estamos paralisados na nossa vida, que a segunda paralisia que eu escrevi aqui, a paralisia que faz você ficar dependente dos outros. Mas essa dependência não é aquela dependência boa, da gente contar com os irmãos, abrir coração. Não é aquela dependência de tipo assim: você está indo para a igreja? Tá? Ora para mim lá. Você está indo para a igreja? Leva uma peça de roupa minha lá. Você está indo para a igreja? Então coloca meu nome lá na oração. Não. Essa dependência faz mal. Você quer que eu te conte o segredo? Quem levava ele todo dia não estava preocupado com o levantar dele. Sabe o que eu entendo com isso? É que às vezes o caos que está na nossa vida é lucro para muita gente. Você já viu que quando coisa ruim está acontecendo na tua vida, está todo mundo celebrando, está doido para saber. O povo está doido para saber por que está dando errado. Você vê que notícia ruim chega primeiro do que a gente contar, né? Às vezes você nem chegou na casa da amiga para contar, a notícia ruim já chegou. Porque o caos
para muitos é lucrativo. Para o diabo, o caos na tua vida está sendo lucrativo. Era lucrativo ele ir para a porta todo dia e mendigar a esmola, porque aquilo estava sustentando aqueles que levavam, mas não estava tendo o poder de colocar aquele em pé. Não estava tendo o poder de deixar ele em pé. Preste atenção, igreja. Salvação é individual. Então preste atenção em quem você tem encostado. Quem são as pessoas que estão te ouvindo e estão falando assim: é isso aí mesmo, continua assim mesmo. É normal, todo mundo cai e fica assim mesmo. Não, meu irmão. Não se baseie em quem está mais fraco que você. Se espelha em quem está mais forte que você. Ande com quem tem mais sede de Deus do que você. Porque aí a tua fé não vai ser uma fé sem movimento. E a tua vida não vai ser uma vida mais: eu dependo, se for para a igreja minha amiga eu vou. Não, meu irmão, você vai. Porque você entendeu que Deus quer falar com você. A paralisia espiritual, meu irmão, tem que ser dada um basta hoje na nossa vida. Sabe o que eu entendi? Pensa numa pessoa aqui, ó, que você está olhando, que era negativa. Glória a Deus que eu casei com o homem certo. Porque eu era uma pessoa que falava para mim assim: olha, esse negócio dá certo. Vamos fazer esse trabalho na igreja que o negócio vai fluir. Eu falava: quantas vezes o líder já tentou isso e eu não vi dando certo? Quantas vezes já não conseguiu isso daí? Pensa numa pessoa que você está olhando que era negativa. E aí eu sempre ouvia do meu marido, desde quando a gente namorava. Ele falava: Thaís, olha pelos olhos da fé. Thaís, olha pelos olhos da fé. E então eu entendi que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu espero. É assim, eu não estou vendo, mas eu estou crendo, por isso eu estou falando. Não está acontecendo nada, meu irmão, ainda, mas fica tranquilo. Vai acontecer, porque você não é guiado pelaquilo que você vê. Você é guiado pelaquilo que o Senhor já mostrou, pelaquilo que você já sonhou, pelaquilo que Ele já depositou no seu coração. Você é uma pessoa em movimento. O céu está movendo sobre a tua história. Ei, igreja, quando homem certo, mulher certa encosta em você, a dependência de escravo, de mendigo, de falta de identidade, de senso de desvalorização, começa a mudar com a pessoa certa. Porque a pessoa certa, quando encosta em você, ela fala assim: peraí, tem algo muito maior dentro do teu coração do que você já imaginou. Tem algo muito melhor dentro do teu coração que você ainda não provou, mas que você vai provar. Então, olha para mim. Por quê? Porque como o mendigo pede uma esmola, ele fica assim, ó, cabeça baixa. Porque quem está paralisado não consegue, que é a terceira coisa que a paralisação faz. A pessoa que está paralisada espiritualmente, ela não consegue mais contemplar a beleza do Senhor. Ela não consegue mais ver brilho nas coisas do Senhor. Ela não consegue mais ver o valor de uma oração. Ela não consegue mais ver brilho numa mensagem de pregação. Ela não consegue mais ver que quando uma pessoa encosta nela, lhe ajudando ou direcionando com uma palavra, que isso quer ajudar ela. Porque a paralisia, ela rouba a contemplação e faz você ficar com seus olhos fitos para baixo. Eu não mereço, Senhor, e por isso que eu não tenho. Mas aqueles homens certos, quando chegaram na vida daquele homem que estava ali aleijado, eles dizem: olhe para nós. Fez eles tirarem aquela aparência de caído,
E começar então a olhar para Ele. Quando você olha para o lugar certo, vem socorro certo, vem resposta certa. Ei, meu irmão, se está tudo muito parado e acomodado na sua vida, é um sinal que você está olhando para o lugar errado. Olhar para o lugar errado tem nos parado. E eu já quero quase concluir essa mensagem. O que Pedro e João levaram para ele foi uma mudança. Uma mudança, uma metanoia. Ao culto passado. Só uma mudança quando começa de dentro para fora. Quando eu não me conformo mais com as coisas deste mundo. E eu quero experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quem estava domingo passado, diga amém. E então ele entendeu que o olha para nós estava mostrando para ele: não seja mais vítima da tua história, mas seja sobrevivente. Sobrevivente do teu passado, sobrevivente das amarras. Porque quando as pessoas olharem para a sua cicatriz, elas vão ver que você carrega um potencial no teu testemunho, na fala, no seu comportamento, no seu jeito de andar. Ei, irmão, não tenha vergonha das suas marcas, não tenha vergonha das suas cicatrizes, elas são o teu testemunho. Então fica tranquilo. Você já viu essa frase? Quando Deus, Ele resolve te abençoar, Ele te apresenta pessoas como presentes na tua vida, que vão mudar a sua forma de enxergar, que vão ampliar a tua fé. E foi o que Pedro e João fizeram com aquele homem. Olha para nós, olha para nós. Ei, igreja, eu não sei para quem você está olhando. Para de olhar para quem tem menos. Para de olhar para quem não faz. Para de basear a sua vida naquilo que não deu certo. E olha para aquilo que dá certo. Olha para aquilo que flui. Olha para aquilo que está em movimento. Olha para aquilo. E então eles falaram assim, próximo versículo. O homem olhou com atenção para ele, esperando receber-lhe alguma coisa. Então Pedro disse: eu gostaria do 2 mini, vem cá, Gu, sobe aqui, Gu, correndo. Kaique está disponível aí? Sobe o Gu e o Kaique, correndo. Pedro, quero meninos. Olha! Eu não consigo fazer isso. Malemar, hoje eu e a Sônia foi fazer isso de manhã. Eu falei assim, a Sônia foi devagar no salto, Sônia. Aí eu falei, eu vou ser mais rápido. Fui nada, Sônia. Achei que eu ia travar a coluna. Eu vi que não dava certo. Vocês é rápido? Quem é mais rápido? Ele. Você vai levantar ele, então vem cá. Tá aleijado. Sentado, não, aleijado só. Você está vendo o problema da paralisia espiritual? Às vezes você está com um problema, você acha que você está com 1000 e você não pode levantar mais. A paralisia espiritual causa frieza espiritual em nós. A paralisia espiritual faz a gente ficar frio. Tá frio, né? Costa no teu irmão, vê se tá frio. Tá frio? Não, tá quente. Tá em movimento, pastora. Tem um canela de fogo aqui do meu lado, pastora. Tem alguém que tá com movimento de fé na sua vida. Eita glória. Ei, meu irmão, mas Pedro disse. Tava Pedro e João do lado do aleijado. Eu não tenho ouro nem prata. Porque o que você estava esperando, às vezes você entra na igreja com uma necessidade. E você acha que a sua necessidade é maior do que o propósito de Deus na sua vida. Você acha que, porque você precisa de uma casa, de um carro, de um trabalho, de um filho, porque você quer algo que é o teu sonho, mas às vezes não está alinhado com o sonho de Deus, que foi o que nós aprendemos na semana passada. Você acha que é o mais importante.
Mas o que aqueles homens de Deus estavam ensinando para ele: você tem vivido todos os dias aqui na porta desse templo, buscando sustento. Eu quero te dar um propósito. Eu quero te dar uma paixão no teu coração. Eu quero incumbir um desejo, um fogo. Sabe por quê, igreja? Nós somos responsáveis. Já sobe o louvor aqui. Nós somos responsáveis por carregar a glória de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina, no tempo da frieza espiritual, não apague o Espírito Santo. Perto do templo, mas com o coração longe de Deus. Não apague o Espírito Santo, igreja. Porque uma vez que a chama apagada, o noivo pode voltar, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Será como um piscar de olhos. E pode ser que não dê mais tempo. Só que nós precisamos estar cheios, porque somos responsáveis de carregar a glória de Deus na nossa vida. Então, quando ele olhou para o aleijado, ele não se mostrou maior que ele. Mas ele falou assim: olha, eu conheço um Deus que quando Ele olha para você, Ele não vai dar apenas o sustento de todos os dias, mas Ele vai incumbir no teu coração um desejo para sonhar mais, um desejo para continuar acreditando, um motivo para levantar da cama todos os dias, um motivo para você voltar a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. E Pedro lembrou que quando ele quis sair da velha vida, Pedro estava andando sobre as águas, mas teve medo e olhou para trás, para a circunstância. Quando ele olhou para trás, a Bíblia fala que ele começa a afundar. Mas Jesus imediatamente dá a mão e tira ele, e faz ele entender que o sobrenatural é para aqueles que a paralisia não toma conta. O sobrenatural é para aqueles que decidiram estar em movimento, custe o que custar, luta após luta. Ah, meu irmão, a vitória sempre vem. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então ele falou assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. Calma aí, não vai levantar ele agora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E igreja, o Senhor tem dado uma voz de comando para nós. Ande no dia mau, ande no dia da tristeza, anda no dia que não tem fé, porque nem todo dia a gente acorda fervoroso. Anda no dia que você está achando que não tem mais como andar. Levanta a tua cabeça quando você achar que a vergonha está grande demais. Ei, meu irmão, levanta a tua cabeça, porque Deus não te fez para ser cauda. Deus te fez para você olhar para Ele. Próximo versículo. Agora você vai dar um salto e levantando. Peraí, ao levantar, pegar na mão direita. Ah, meu irmão, imediatamente os pés, os tornozelos vão ser firmes. Sabe por quê? Eu entendo que às vezes eu não tenho força, você não tem força. Eu entendo que eu não posso, você não pode. Mas não é sobre o poder que eu e você temos, é sobre o que carregamos. E o poder não é nosso, mas é dele. Então ele tornou-se os tornozelos do homem, ficou firme, próximo. E de um salto